Um dia de cada vez, caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje, o dia 20 da nossa jornada, vamos refletir sobre promessa cumprida, graça que surpreende e fidelidade até o fim. Seguindo nosso cronograma, os textos de hoje são Gênesis 21, Mateus 20, Neemias 10 e Atos 20. Prepare suas anotações e deixe o Espírito Santo te guiar no seu secreto ainda mais. Começando em Gênesis 21, aqui marca um momento esperado por décadas. Sara finalmente engravida e dá à luz a Isaque, o filho da promessa. O texto faz questão de repetir: como o Senhor dissera, no tempo determinado por Deus. E isso é lindo, pois vemos o caráter imutável de Deus. O capítulo também mostra a separação entre Isaque e Ismael, que foi provocado por um pedido que Sara fez a Abraão, que mandasse Agar embora com o menino. E Deus reafirma a Abraão que Ismael seria cuidado e que também seria uma grande nação, pois também era descendente de Abraão. Mas a aliança, ela passa por Isaque. Quando Agar é enviada ao deserto com um garoto, o texto deixa claro que ela entra em desespero. A água acaba, o menino enfraquece e Agar faz algo humano. Ela se afasta para não ver o filho morrer. A Bíblia diz que Deus então ouve a voz do menino. Isso é poderoso. Antes mesmo de Agar conseguir orar direito, Deus já estava ouvindo. O anjo então a chama, a encoraja e abre os olhos dela para um poço que já estava ali. E eu quero repetir esta frase. Então o anjo a chama, a encoraja e abre os olhos dela para um poço que já estava ali. Depois desse episódio, o texto mostra Abraão lidando com Abimeleque por causa de um poço de água que havia sido tomado à força pelos servos do rei. Abraão declara claramente: eu cavei esse poço. Antigamente, poço cavado significava posse legítima, né? Reivindicar um poço era afirmar direito de habitação, não apenas passagem. Abraão não estava sendo ganancioso aqui, ele estava assumindo responsabilidade daquilo que Deus havia dado a ele. Após essa negociação, a Bíblia diz que Abraão planta ali uma tamargueira, ou arbusto em algumas versões. E só por questão de curiosidade mesmo, essa árvore, ela indicava simbolicamente a resistência incomum diante de adversidade. Essa era uma planta que consegue, sobreviver por aprofundar as suas raízes ao máximo em busca de água. Seguindo para Mateus 20, temos que reler o último versículo do capítulo anterior. Jesus encerra Mateus 19 dizendo: muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. E sem mudar de assunto, o capítulo 20 começa com: porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. A parábola que inicia aqui é a explicação prática desse último versículo de Mateus 19. O que Jesus está ensinando aqui é que alguns trabalham o dia todo, outros chegam quase no fim, mas todos recebem o mesmo pagamento. E aqui ele estava ensinando sobre o reino,
a salvação. Não é uma parábola sobre salário, e sim sobre a graça. O problema não foi a injustiça, mas sim a comparação. Os primeiros trabalhadores receberam exatamente o que foi combinado, não tiveram prejuízo algum, mas ficaram indignados quando viram a generosidade do dono da vinha com os outros que vieram depois. Quando Jesus diz os primeiros serão os últimos, ele não está desvalorizando a fidelidade dos primeiros, mas ele está confrontando uma mentalidade religiosa. A gente precisa entender que no reino ninguém é salvo por tempo de serviço. Ninguém acumula ponto, ninguém é maior porque chegou antes. A única diferença é porque chegou antes. Mas todos entram pela mesma porta, a graça. Logo depois, Jesus prepara os discípulos, avisando que em Jerusalém ele será entregue aos sacerdotes e mestres, condenado à morte, será zombado, açoitado e crucificado. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Mas neste capítulo ele já prepara a todos, e eu e você, porque a gente vai ver essas cenas daqui a pouco. E quero finalizar Mateus com um versículo em que Jesus diz: a atitude de vocês deve ser igual ao Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar a muitos. Se nem Jesus, que era o próprio Deus aqui na terra, veio para ser servido, mas sim para servir, quem sou eu para desejar ao contrário? Quem somos nós? Que sejamos este exemplo, amém? Prontos a servir. Sei lá, gravando um áudio, orando por alguém, ajudando em oração, ajudando financeiramente alguém, mas servindo uns aos outros. Neemias 10 registra uma decisão coletiva do povo. Firmar uma aliança para viver segundo a palavra de Deus. Eles assumem compromissos práticos através de um contrato. Isso mesmo. E o capítulo discorre todo o contrato que eles firmaram. Você vai ler. Ali eles declaram que vão obedecer à lei, cuidar da casa do Senhor, organizar a vida espiritual, social, terem responsabilidades com o templo, e finalizam o texto dizendo que fizeram assim para não serem negligentes com as coisas do templo de nosso Deus. O avivamento verdadeiro, ele não termina na emoção, mas ele se expressa em decisões concretas. A obediência aqui e a decisão desse contrato não foi um peso para aquele povo, foi uma resposta ao amor e à fidelidade de Deus. E para finalizar, Atos 20 começa com Paulo descobrindo uma ameaça de morte à sua vida. Então, ele decide ir para Macedônia primeiro. Paulo está em Troade, reunido com os irmãos no primeiro dia da semana, e o texto diz que ele prolongou o ensino até meia-noite. E algo muito curioso, e é um dos meus textos mais divertidos que eu amo da Bíblia, é que um jovem, enquanto Paulo pregava durante muito tempo, um discurso muito longo, um jovem o escutava sentado na janela do terceiro andar. O texto diz que este jovem adormeceu porque a pregação estava muito demorada, então ele caiu do terceiro andar e foi dado como morto. Paulo então desce, se inclina e diz: não se perturbem, porque a vida está nele. E o mais curioso é que depois disso, o jovem levanta, todo mundo se consola, Paulo volta e continua pregando até o amanhecer. Cara, olha a naturalidade do milagre. A igreja vivia a fé no cotidiano. O milagre ali não era um espetáculo, era algo comum na vida deles, e a palavra continuou. A igreja primitiva, ela não era romântica, ela era real. O jovem cai, não é abandonado,
E de maneira cômica a gente pode dizer que a graça alcança até quem dorme no culto. Ele dormiu ali na janela do terceiro andar, caiu, foi dado como morto, ressuscitou e Paulo voltou a pregar. E assim como Jesus em Mateus 20, aqui Paulo avisa os seus amigos na fé que vai partir para Jerusalém e que o Espírito Santo mostra para ele que prisão e sofrimento o aguardam lá. Ele declara algo poderoso: em nada considero a vida preciosa para mim, contanto que eu complete a carreira. Paulo então exorta ali os seus líderes, alerta sobre falsos ensinos, lembra a todos que serviu com lágrimas e perseverança. O foco dele não é conforto, mas fidelidade à carreira, à obra, à missão, ao chamado. Ele nos ensina aquela frase famosa, né? Começar bem é importante, mas terminar bem é melhor ainda. E eu digo que terminar fiel é essencial. Em Gênesis vimos finalmente a promessa se cumprindo. Em Mateus vimos uma graça que surpreende. Neemias mostra compromisso renovado. E Atos ensina a fidelidade até o fim. O Deus que promete é o Deus que sustenta e que conduz até o final. Senhor, nos ensina a confiar no Teu tempo, naquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Abra os nossos olhos que possamos ver. Guarde o nosso coração da comparação, do orgulho. Dá-nos um espírito obediente, perseverante, para vivermos a fé, o Teu reino, o Evangelho até o fim, em temor, em fidelidade. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos, Te amamos, Senhor, e Te agradecemos. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 21.